Olá, pessoal, seja bem-vindo no nosso quadro Saúde em Pauta. E o nosso bate-papo de hoje será sobre a saúde mental, com a psicanalista, a Elisabel Rosim. Bel, muito obrigada por estar aqui com a gente, num papo gostoso que a gente vai falar hoje sobre um tema muito importante sobre a nossa saúde mental, né, Bel? É um privilégio de higiene mental. Ela é tão eficaz de que a minha mente não vai viver sobrecarregada. Então, quando a gente fala de exaustão emocional, a gente está falando de uma sobrecarga. E existem sinais que vão mostrar essa exaustão, como irritabilidade, mudança de humor, insônia, né? Então, assim, e à medida de que isso vai crescendo, a gente acaba até se tornando insensível a si mesmo, às suas necessidades, quanto à insensibilidade em relação ao outro. Porque aí o outro, quando vier com a sua demanda para mim, seja esposa, filhos, a vida profissional, ao receber essa demanda, eu vou agir com, sei lá, com indiferença, sem acolhimento, sem empatia, porque eu não tenho mais estrutura para receber ou para ouvir. Então, assim, o cansaço, você descansou, dormiu, resolvido. Mas a exaustão mental é uma sobrecarga de hoje para amanhã, de amanhã para depois, e a gente só vai se dar conta disso quando esses sinais, como insônia, por exemplo, irritabilidade, o filtro social já estiver quase ali no seu limite. Então, a gente tem que prestar atenção não só de que, de repente, eu estou com esses sintomas, mas aprender a olhar para si, se conhecer, entender os seus limites, trabalhar a sua higiene mental para que a exaustão ela não venha visitar a minha vida, a minha casa, né? Então, assim, a gente precisa entender de que descanso é princípio de vida, descanso é princípio de saúde emocional. E não estamos falando basicamente em dormir. Entendi. Ô, Bel, e Ah, qual é o papel da autoimagem e das narrativas internas na construção ou destruição da saúde mental? Como que é uma coisa com a outra ô para quem está Léo, nos assistindo para quando a entender? gente fala de autoimagem, né, quando a gente fala das nossas construções internas, a gente não pode fugir da construção da nossa identidade. Hoje, por exemplo, até em clínica, quando eu pergunto para uma pessoa assim, fala para mim aqui, quem é você? Essa é uma pergunta de que as pessoas, a via de regra, têm muita dificuldade em responder. Elas vão pensar, elas vão analisar e, inicialmente, elas respondem o que elas fazem, não o que elas são. Então, quando as pessoas identificam de que, na sua imagem de quem eu sou, é quem eu faço, ela já tem uma identidade deformada, vamos dizer. Identidade todo mundo tem. Mas uma coisa é eu ter uma identidade basicamente sabendo da onde eu vim, de que eu sou feitura de Deus, independente da minha fé. Porque assim, é loucura a gente pensar de que a gente foi a barriga de uma mulher que construiu os meus ossos, que construiu as minhas células, que construiu o meu cérebro, que construiu a cor do meu olho, a diferença do nosso cabelo. É loucura a gente pensar isso. Se a gente perguntar para uma mulher grávida, né, qual vai ser o número do calçado que o seu filho vai usar aos 16 anos? Ela pode ter uma estimativa, mas ela não sabe. Não. Né? Nem o sexo antes da sexagem, né, que fala, ela vai saber. Então, quando a gente fala de identidade, todo mundo tem. Mas a identidade que hoje normalmente nós temos quando falta a saúde mental é uma identidade construída através de espelhos defeituosos. Por exemplo, se eu tenho a ausência do meu pai em casa, e pai é a pessoa que constrói segurança, proteção e destino. Mãe, tio, avô, vizinho, ninguém constrói isso a não ser a figura paterna.
segurança, proteção e destino. Então vamos imaginar que esse pai, durante os 6 primeiros anos dessa criança, que é o período que leva para construir o entendimento básico da vida, quem eu sou, amor próprio, construção de identidade, a construção do meu futuro, do meu destino, a minha nutrição emocional é construída até os nossos 6 anos de idade. Então, vamos lá, esse pai faltou, não estava presente, não era afetuoso, ele não tinha diálogo. Então, nós estamos falando de uma identidade que foi construída através do espelho da ausência, da fragilidade, de que eu nunca fui escolhido, de que eu nunca fui aceito, de que eu nunca fui a escolha de ninguém. Então, como vai ser a minha autoimagem? E eu vou levar isso para o resto da vida, enquanto ou eu não tiver uma conversão genuína, um encontro na minha espiritualidade que vai mudar isso, ou às vezes um processo terapêutico que vai durar anos. Entende? E tem que ser cuidado, né, Bel? Tem que ser cuidado. Todos nós, sem exceção, nós valemos preço de sangue. Todos nós, sem exceção, tem um decreto escrito no mundo espiritual dizendo de que Deus se recusa a passar a eternidade sem cada um de nós, independente do que a gente faça ou deixe de fazer. Quando eu entendo isso, e isso vem com a quebra, com o impacto do meu mapa mental. Mapa mental é o jeito que eu penso, né? Então, de repente, eu te dou um presente. Olha, Léo, eu trouxe esse presente para você. E ao receber esse presente, você fica constrangida, acha que não merece, tem que ficar me perguntando por quê. Quando isso acontece, já está mostrando que existe uma dificuldade de autoimagem. Eu não sei quanto eu valho. Eu acho que eu não tenho dignidade, que eu não tenho merecimento. E isso acontece constantemente, né? Mulher de Deus! Acho que a cada 10 pessoas, 9 vivenciam questões semelhantes. E olha só como isso é trágico. É verdade. Entende? Sim. Então, assim, saúde mental, gente, não é porque é a minha profissão, mas saúde mental deveria ser item de prioridade, de urgência dentro das famílias. E a gente observa, né, Bel, a gente que tem essa vida pública aí, e eu vejo, eu observo que quando as pessoas falam assim, você está precisando de um psiquiatra. Bel, essa palavra é tão forte que as pessoas falam assim... Eu não sou louco. Exatamente. Não, Leonora, você está equivocada. Não. Então, você tem preconceito. Exatamente. Porque aquele psiquiatra, ele vai dar uma escuta para a família também. Né? E eu já vejo falar... Meu filho não é louco. Não tem nada a ver. Não é disso que a gente está falando. Muito pelo contrário. Né? Às vezes, sim, a gente vai precisar do psiquiatra também, junto com a psicologia, a psicanálise. Né? Por que a gente precisa das duas coisas? Quando a gente vive um tempo de adoecimento emocional, o processo químico do nosso cérebro vai ser gravemente comprometido. Né? Vamos entender isso de uma forma simples. Em vez de eu tomar água, eu começo a tomar muito refrigerante, tipo 2, 3 litros de refrigerante por dia. Todo mundo sabe que não é o ideal. Logo, vou ter problemas estomacais, excesso de peso. O adoecimento mental, ele também vai produzir quebras dentro do nosso funcionamento neurológico. Vão haver os neurotransmissores, o caminho de condução são quebrados, como fios num poste elétrico. Quebrou, não vai passar. E o psiquiatra é a pessoa que vai entender qual é o melhor remédio para consertar essas quebras de funcionamento neurológico, para que, associado ao processo de terapia, essa pessoa consiga ficar equilibrada. O que é equilíbrio? Quando todas as forças contra mim, o resultado disso for nulo. Entende? Entendi. Ô, Bel, como Oi. o passado não resolvido aparece no presente? E por que ignorar isso nunca funciona? Sim, Léo, isso é trágico. Vamos pensar na Bíblia? Deus tirou o povo do Egito, mas como é que foi o Egito para sair de dentro deles?
A gente está falando de memória. A psicanálise tem um termo que é memória, comportamento aprendido, né? As nossas memórias, a gente não esquece. É muito comum as pessoas dizendo assim, eu não lembro da minha infância. Ok, a gente respeita. Mas não lembrar não significa que eu esqueci. Porque até as nossas células, elas têm memória. Toda a minha vida... Assim, eu estava ouvindo esses dias uma pesquisa e o cientista estava dizendo de que as células de uma mulher, elas vão permanecer dentro delas por gerações. Por exemplo, as minhas células estavam dentro da minha avó, dentro da minha mãe, estão dentro dos meus filhos. Então, você consegue imaginar a conexão de tudo isso? E se célula tem memória... Por que eu sento com o meu pezinho desse jeito? Por que eu tenho esse hábito de fazer isso com a minha mãe? A gente está falando de memória emocional, a gente está falando de memória de célula. E aí, então, por que quando eu tenho algumas questões do meu passado que não são resolvidas, por que isso vai me tocar a vida inteira? Comportamento aprendido. Eu aprendi na construção do meu eu, vida intrauterina, até 6 anos de idade, quanto eu valho. O que é amor? O que uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, ela entende o que é amor? Esse entendimento é um marco nela, que tudo que ela for vivenciar na sua vida adulta, né, o que ela ver, ouvir, o nosso cérebro aprende pelo ouvir, o falar e o ver. E isso produz as sensações. Então, assim, quando ela está lá conversando com uma amiga, a amiga fala alguma coisa, o mapa mental levou lá naquele comportamento aprendido, naquela memória emocional, de que ninguém escolhia, ela ficava sozinha, o pai não dava atenção, a mãe não dizia eu te amo, ninguém ligava para passear, vem a reação exagerada. Então, quando eu não me atento para isso, tipo, por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Ou o que eu estou sentindo? Por que o meu comportamento é assim e eu não gosto? Então, enquanto eu não chego nesse nível para buscar, a gente consegue, Léo, a gente tem técnicas, por exemplo, por que eu grito? Por que eu grito? A gente consegue fazer essa pessoa puxar na memória, a gente tem técnicas para isso, para ela lembrar de um episódio que ela nem sabia que existia. E ela encontrou, então, o trauma, ela encontrou a deformação, aí a gente muda, ressignifica o que está aqui, ó, não aqui. Sim. A gente ressignifica o que está aqui, ó. Ressignificou aqui, é neurológico, é cadência emocional. Mudou a questão, a raiz em si, mudou o comportamento. Comportamento a gente não muda pensando assim, eu vou parar de fazer isso. Não. O que são os nossos hábitos? Se a gente não tivesse hábito, a gente morreria na nossa adolescência. Então, o que é hábito? É economia de energia. Então, lá com 2 anos, 4 anos, eu entendi de que prioridade é trabalho e não pessoas. Eu vou reproduzir isso para o resto da minha vida sem pensar. Entende? Então, não adianta ignorar. Minha vida no todo precisa ser conhecida por mim, as minhas verdades. E a hora que eu encontro as minhas verdades, eu sou liberta. Eu sou liberta das minhas dores, dos meus traumas, dos meus fantasmas. Eu sou liberta da minha incompetência, vamos dizer assim, né? Eu sou liberta de mim mesmo. E aí quem vai me prender para poder romper, fluir na vida? É verdade. Né? Ô Bel, porque Oi. o amor próprio não é sobre se mimar, e sim sobre se responsabilizar por si mesmo. Porque às vezes as pessoas falam assim, tá cheio de mimimi, e não é isso, né, Bel? Uhum. Eu sei que pela essa convivência que você tem, então eu gostaria que você falasse um pouquinho. O que é amor próprio? É eu olhar no espelho e dizer, nossa, como eu sou linda. O que é amor próprio? Comprar roupa nova de vez em quando? O que é amor próprio?
É que os meus filhos, o meu marido, as minhas amigas dizem, nossa, como eu tenho prazer de estar com você. Não, não. Amor próprio, ele na verdade, ele é resultado do entendimento de quem eu sou e das minhas aprovações ou não disso. Então, olha só, Léo, quando a gente fala de amor próprio, do que a gente está falando? A gente está falando do entendimento da necessidade de esforço. A gente está falando do entendimento da necessidade de limites. De mim para mim mesmo. Eu posso trabalhar 16 horas por dia? Onde é que está a linha do meu limite? Né? Eu posso ser a pessoa que só doa. Não, possivelmente estamos falando de síndromes. Então, falar de amor próprio é falar de maturidade emocional. Falar de amor próprio é falar de limites, é falar de escolhas, é falar de crescimento. Eu vou espirrar. Ai. Mas acho que o Beto tá aí. Oh, meu Deus. Espirra? Odeio espirrar, gente, odeio. Ok. Então, falar de amor próprio é falar de consciência, é falar de uma ação preventiva, é falar de práticas saudáveis, é falar de generosidade. Quando a gente está falando de amor próprio, a gente sabe que a gente precisa amar o outro, né? Sim. Então, a Bíblia, inclusive, fala de que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Olha só, isso é uma crise. Porque como que eu digo que eu amo o meu próximo e não tenho manifestações de respeito, de limites, de empatia, de generosidade para comigo mesmo? Então, assim, a que distância o meu amor próprio caminha, e eu vou usar uma palavra forte aqui, quanto de distância eu estou da hipocrisia? Porque tenho uma fala bonita, tenho ações externas bonitas, mas diz respeito a mim diretamente. Então, entendimento de amor próprio é um compêndio de maturidade emocional, de limites, de esforço, de generosidade, de respeito, autorrespeito, de entendimento que eu tenho limites, que eu tenho fragilidades. E está tudo bem eu entender isso e entender que me poupar também é amor próprio. Sim, e a pessoa tem que começar por si mesma, Sim. se conhecer mesmo. Como que se ela não se conhecer ela mesma, né, Bel, pelo que você está falando aí, como é que ela vai poder ajudar outras pessoas? Você quer ver? Vamos pensar em princípios. A gente sabe que existem um mundaréu de leis que regem tudo, e uma das leis é princípio. Então, vamos pensar na ordem de princípios? Deus. Quem é depois de Deus? Então, as pessoas, a via de regra, elas colocam Deus, ou quando lembram de Deus. Depois elas colocam os filhos, marido, trabalho. Peraí, cadê eu? Então, como é que é princípios? Deus, se eu sou casado, o meu cônjuge, depois os meus filhos e depois a minha vida profissional. Então, quando eu não entendo isso, muito possivelmente a gente está falando de ausência de uma identidade saudável, a gente está falando de ausência de entendimento de que eu sou um indivíduo com necessidades e ausência de amor próprio, porque eu preciso ser uma pessoa importante para mim, e não é egoísmo. Eu venho antes do meu cônjuge, eu venho antes dos meus filhos, eu venho antes da minha vida profissional, porque se eu negligenciar a mim mesmo, eu vou tocar o meu marido com quebra, eu vou ser uma cobradora de impostos, eu vou ferir os meus filhos com os meus traumas, eu vou reproduzir neles. E a Bíblia fala de que a maldição de pai para filhos, ela sempre vai piorar. Então, um pai, uma mãe, um casal cheio de traumas, não obediente a princípios, esses filhos vão precisar de terapia cedo. E quando filhos precisam de terapia cedo, não são os filhos que precisam, é a família que precisa encontrar o seu núcleo. Entende? Então, todas essas demandas é amor próprio, é a aceitação do meu eu.
a minha identidade. Sem identidade, Léo, não tem destino. Sim, e às vezes, Bel, na nossa sociedade, quando fala que às vezes os pais eles vão procurar ajuda porque falam com o filho. Mas, na verdade, é os pais que estão precisando de ajuda primeiro, para depois, para chegar nos filhos. E isso a nossa sociedade, às vezes, não aceita, né, Bel? Sim, preconceitos. É que você acabou de Não aceitar, né, de que existe vulnerabilidade interna, né? A gente tem, na verdade, tive problema durante muito tempo com a palavra ignorante. Eu achava que alguém dizer para uma outra pessoa que era ignorante, nossa, era uma ofensa imperdoável. E não é nada disso. Com todo respeito, Léo, todos nós somos ignorantes. E o que é ser ignorante? Falta de conhecimento sobre algo, né? Então, se me falta conhecimento sobre mim mesmo, se me falta conhecimento sobre os meus filhos, né? Por que eu estou reproduzindo o padrão? Eu preciso olhar para mim com empatia, eu preciso olhar para mim com acolhimento, eu preciso olhar para mim aceitando o amor terno, eu preciso olhar para mim como ser humano de que vale preço de sangue. Exatamente. De que o Todo-Poderoso, eu vou dizer de novo, se recusa a passar a eternidade sem mim. E por que eu sou o meu algoz? Porque eu me boto no tronco todo dia e, por que isso? Quebras, principalmente na infância. E aquela coisa assim de apontar dedo, né, Bel? Porque às vezes as pessoas assim, nem te conhecem. Quem que é a Bel? Sim. Não, mas eu não gosto dela. Não. Sim. O quê? Mas o que ela fez para você? Não. Não, você sabe que isso é uma coisa muito legal, Léo. Quando, por exemplo, né, eu olho para você e já te amo de paixão no primeiro momento, ou o contrário. Né? Nossa, eu não gosto dessa mulher. Do que a gente está falando? Por que esses 30 segundos dão para a gente esse norte de uma coisa tão forte? Não são os 30 segundos. É a nossa memória emocional. Muito provavelmente, olhando para você, gerou um gatilho, ligou com as minhas conexões neuronais que me levaram a um episódio traumático da minha vida. Então, de repente, o jeito de você mexer com a mão lembrava minha avó, minha mãe, que gritava o tempo todo, sempre fazia esse gesto e isso me moía. Não gosto de você. Memória emocional. Ô, Bel, e quando a gente depara com pessoas assim, eu vou falar por mim, né? Por favor. Qual o caminho que eu tenho que falar para essa pessoa? Porque se eu falar para ela assim, você precisa do psiquiatra, não é esse o caminho. Pode até ser uma agressão, né? Isso. Então, você precisa de ajuda. Então, eu gostaria que você falasse, porque a gente... Léo, a melhor forma de conduzir uma pessoa é não dar respostas às perguntas dela. A melhor forma de tratar uma pessoa dentro do seu campo de cegueira é fazendo a ela perguntas que a faça refletir. Entende? Então, assim, e isso é uma das ferramentas da psicanálise, né? A gente não dá respostas, a gente dá perguntas. Então, assim, qual seria a melhor pergunta para se fazer para essa pessoa? E não é que você quer que ela tenha uma resposta, mas é porque você quer que ela tenha pensamentos que vão criar conexões neurais e de que vão levar à raiz da sua dor. Né? Então, as pessoas que geralmente falam muito é porque elas estão muito cheias. Aí ela vai vazando. Né? Quando eu falo de você, por exemplo, nossa, por que a Léo não penteou o cabelo hoje? Por que a Léo está de camisa branca hoje? Por quê? Eu não estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha irritabilidade. Eu estou falando do desprazer da minha vida. Eu estou falando das minhas frustrações. Eu estou falando das minhas dores. E de que tudo que vier ao meu olho, independente do que seja uma árvore ou uma mulher, eu vou vazar das minhas dores. Então, o excesso de fala, as críticas, as condenações, não são pessoais. São transbordamentos daquilo que está dentro de mim. Sim. Ô, Bel, pegando isso que você está acabando de falar aí, sim, quais são os sinais silenciosos de alguém que está perdendo a própria saúde mental antes do corpo gritar? Infelizmente, as pessoas vão perceber quando o corpo já está gritando. E como é que o corpo grita?
falta de prazer pelas coisas simples, irritabilidade, sensação de vazio, autoabandono, vida automática, distanciamento emocional. Esses são alguns pontos, né? Sem falar dos transtornos de ansiedade, sem falar da ansiedade, sem falar dos transtornos de pânico, sem falar de depressão, sem falar de insônia, sem falar de todas essas coisas. Como perceber antes do corpo gritar? Talvez a gente possa responder isso pensando na primeira resposta a meu respeito: quem eu sou? Para onde eu estou indo? Quanto eu tenho de amor por mim? Quanto a minha vida, para mim, é significante, é relevante? O quanto, para mim, eu sou uma pessoa que vale a pena e uma boa companhia para mim mesma? Isso seria antes do corpo gritar, conseguir responder isso. Não conseguindo responder isso, eu já tenho aí uma luz vermelha piscando no painel das minhas emoções. Quando eu já tenho esses sinais que acabei de dizer, eu já estou precisando de ajuda, tanto terapêutica quanto possivelmente de psiquiatria com a medicação. Então, eu acho, Léo, que vale a gente lembrar que sempre vão haver sinais de alerta antes da queda, antes da quebra. Reconhecer um fracasso, uma necessidade, uma falha, não é o fim, é o começo da cura. Sim. E cura, ela sempre vai ser uma palavra de ordem, um ato de ordem, um movimento de inspiração para mim e para você o tempo todo. Sim. Ô, Bel, e para fechar no nosso Sim. quadro, qual dica de ouro que você deixa aqui para quem quer envelhecer bem com a saúde mental em dia? Aquela que vale para todo mundo. Eu quero que você dê uma dica aqui para que as pessoas que estão assistindo nosso quadro aqui. Perfeito. E realmente, Bel, que nada de tudo isso que a gente bateu esse papo aqui hoje não vai ficar em volta. Tá, eu me lembrei, ouvindo você, eu me lembrei de uma piadinha que diz assim: você tá bem, amiga? Tô medicada. Né? Como que eu posso viver bem? A paz comigo mesmo. Então, eu te perguntaria assim: qual é o caminho de uma vida equilibrada e de paz? A sua terapia está em dia? Esse é um ponto, essa é uma dica. Sua terapia está em dia? Porque a terapia, ela não é para conserto simplesmente. A terapia é para autoconhecimento, é para autoescuta, é para autoajustes, é para construção de destino e intencionalidade de propósito dentro de uma vida relacional consigo mesmo. Então, assim, sua terapia está em dia? Segunda questão, alimentação, obviamente, exercício físico, tempo, né, de introspecção, de relaxamento, esvaziamento mental. Sem isso, Léo, nada feito, né? Não vamos ter qualidade de vida. Sim. Bel, você conhecendo o meu trabalho e minha trajetória, que orientação e aconselhamento poderia deixar para o meu crescimento como pessoa, como vereadora, na minha vida pública? E eu gostaria que você falasse para mim. Ô, Léo, a gente entende, a gente, né, os profissionais da área da saúde mental, a gente entende que se tem uma chave que pode virar esse ciclo adoecedor da nossa sociedade, esse remédio se chama empatia. A empatia, ela tem o poder de gerar no outro o entendimento de que ela é digna e de que ela é capaz. Pelo pouco que eu conheço do seu trabalho, eu acredito que isso você já tem de cátedra, você já está, né, tem PhD nisso. Então, assim, Léo, nunca perca o olho no olho. E nunca perca os seus ouvidos da boca do outro. Às vezes, na terapia, a gente não fala absolutamente nada. Mas a pessoa fala, chita, grita, chora, esperneia. E aí ela termina dizendo assim: obrigada. Então, eu sei que você tem uma demanda gigantesca.
Mas no seu trabalho com as pessoas, não perca a empatia. Obrigada, Bel. Bel, muito obrigada pelas Eu que palavras agradeço. e por esse bate-papo tão esclarecedor, não só para mim, para as pessoas que estão nos assistindo. Espero que todos aproveitem o Janeiro Branco, né, Bel? Que para cuidar da nossa saúde mental. Sim. E até o nosso próximo encontro. Até. Um abraço, gente.